Eu sempre achei que o dia do casamento da minha filha seria lembrado como o dia mais bonito da nossa vida. Eu só não imaginava que seria o dia mais cruel. Meu nome é Samuel Vescani, e até aquele sábado eu acreditava que entendia bem o mundo. Trabalhei a vida inteira como marceneiro, moldando madeira, dando forma ao que antes era bruto. Mas nada no mundo me preparou para moldar aquilo que se partia dentro da minha filha, Elara, nem para o impacto da mentira que quase engoliu nossa família inteira. Se você me perguntar hoje, quando tudo começou a dar errado, eu deveria dizer que foi no dia em que conhecemos Dante Malverne. Mas a verdade é que começou antes. Começou no momento em que Lara decidiu que estava apaixonada. E eu, como pai, decidi que não iria interferir. E talvez esse tenha sido meu primeiro erro. Eu me lembro bem. Elara entrou pela porta de casa numa noite de sexta-feira, com aquela expressão leve, quase iluminada, que só aparece quando alguém encosta o coração no de outra pessoa. Pai, mãe, acho que conheci alguém. Minha esposa, Ladina, sorriu com aquele sorriso de mãe que já prevê o futuro inteiro num único olhar. Eu senti um aperto no peito, não de ciúme, mas de receio, de intuição. Não sei explicar. Alguns chamam de instinto paterno, outros de paranoia. Mas havia algo ali. Uma partícula de preocupação se ajeitando no fundo da garganta. Pouco depois, Elara trouxe o tal alguém para jantar conosco. E ali, sentado na minha mesa, estava Dante. Cabelos escuros impecavelmente alinhados, camisa cara, postura calculada. Ele falava sorrindo, mas seus olhos não sorriam junto. Eles mediam, avaliavam, pesavam cada reação nossa, como um jogador de xadrez antecipando movimentos. É um prazer conhecer vocês, ele disse, apertando minha mão com força demais. Eu pensei, esse aperto de mão é exagerado. Ele quer impressionar, ou intimidar. Mas mantive isso guardado. No fim daquela noite, Ladina se virou para mim na cozinha e falou: Você percebeu? Ele é intenso. Eu disse que sim, mas intensidade não é crime. Controle, sim. Eu ainda não sabia diferenciar uma coisa da outra. Com o passar dos meses, eu comecei a notar pequenas mudanças em Elara. Ela sempre foi risonha, expansiva, dona daquelas emoções que transbordam antes mesmo de chegar à superfície. Uma artista desde pequena. Pintava quando queria falar, cantava quando queria desabafar. Mas depois que Dante entrou na vida dela, esse brilho começou a ficar irregular. Não apagado, mas vacilante. Como uma lâmpada que tenta manter a luz num lugar onde o ar começa a faltar. Primeiro ela cancelou um jantar conosco porque Dante não estava se sentindo bem. Depois, deixou de participar de um aniversário de família porque Dante precisava conversar com ela sobre algo importante. E o mais estranho é que, sempre que eu perguntava se estava tudo bem, ela sorria, mas um sorriso ligeiramente torto, ligeiramente falso, e dizia: Pai, é só a fase de começo, a gente está se ajustando. Mas eu via os olhos dela. Os olhos de um pai sempre sabem mais do que a boca de um filho consegue esconder. E então, um dia, Dante me pediu para conversar a sós. Aquela foi a primeira vez que eu senti o gelo exato da manipulação tocando o meu ombro. Ele sentou-se no sofá de casa, cruzou as pernas com uma elegância ensaiada e disse: Samuel, eu acho que Elara é muito emocional. Ela se apega demais às coisas, às pessoas, à família, e isso pode atrapalhar o futuro dela. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender se havia escutado direito. Atrapalhar? Perguntei. Ele sorriu, um sorriso falso, de canto, daqueles que escorregam em vez de pousar. Vínculos são importantes, claro, mas, às vezes, eles seguram a pessoa, fazem ela hesitar, tornam decisões mais difíceis. Eu permaneci calado, mas havia um vulcão se formando dentro de mim. Ele continuou. Eu quero que ela cresça, que ela evolua, mas para isso ela precisa aprender a se desapegar um pouco, entende? Não, eu não entendia. Ou melhor, eu entendia bem demais. Aquele homem queria se tornar o eixo de tudo na vida da minha filha. E para isso, precisava afastá-la do resto do mundo. Mas eu não disse isso porque, naquele momento, dizer significaria declarar guerra. E eu tinha medo de perder minha filha no processo. Então apenas respondi. Elara sabe se guiar. Sempre soube. Ele sorriu mais uma vez. Sorriso frio. E naquele instante, eu desejei ter arrancado minha filha dali, pego pela mão e trazido para casa. Mas pais não têm esse poder. Filhos crescem, filhos escolhem, filhos se apaixonam por quem não deveriam. E nós assistimos, impotentes. Quando Elara apareceu com a notícia, Ladina chorou. E eu tentei sorrir. Mas meu sorriso quebrou no meio. Ela estava radiante. Radiante de um jeito que eu já não via havia meses. Ele me pediu em casamento, pai. Eu a abracei. Mas no meu peito, algo murmurou.
Isso não está certo. E então veio a parte que me perturbou mais. A cerimônia vai ser grande, pai. Dante quer tudo impecável e ele acha melhor se vocês não se envolverem muito nos preparativos, para evitar conflitos de opinião. Eu senti um soco invisível. Conflitos de opinião? Questionei. Elara ficou desconfortável, e eu entendi imediatamente. Não era ela quem acreditava nisso. Era ele. É só organização. Ele é bem detalhista, vocês sabem como ele é. Sim, eu sabia. Detalhista era a palavra delicada para controlador. Mas novamente engoli tudo. Porque eu amava. Porque ela parecia feliz naquele instante. E eu já aprendera que às vezes a felicidade de um filho dói um pouco no peito de um pai. Acordei antes do sol. Coloquei a melhor roupa que eu tinha. Ladina fez um cone lindo no cabelo, apesar das mãos trêmulas. Ela disse: "Hoje vai dar tudo certo, Samu. Tem que dar." Eu abracei e desejei acreditar. Mas ao chegar no local, percebi que o destino tinha escolhido outra coisa. Era um salão imenso, com colunas de mármore falso e cortinas azul profundo. A entrada estava decorada com flores brancas, pequenas lâmpadas solares e um capete claro que levava para dentro do salão. Porém, antes de chegarmos à porta, vimos duas pessoas paradas diante de um painel. Pareciam confusas. Eu me aproximei para entender. E então vi. E juro, até hoje sinto o golpe no peito. Ali, pregadas numa placa rígida, estavam duas fotos nossas, a minha e a de Ladina. E logo abaixo, em letras grandes: "Estas pessoas não estão autorizadas a entrar. Ordem do noivo, Dante Malverne." Meu corpo gelou inteiro. Ladina levou a mão à boca e balbuciou: "Não, isso não pode ser." O segurança nos viu e se aproximou imediatamente, não por respeito, mas por obrigação. "Senhor, senhora, sinto muito. Suas fotos estão na lista de impedidos. Ordem direta do noivo, senhor Dante Malverne." Eu senti tudo dentro de mim despencar. E naquele instante eu pude escolher entre gritar, questionar ou proteger minha esposa e minha dignidade daquela humilhação. Eu escolhi a terceira. Peguei na mão de Ladina e disse apenas: "Vamos embora." Ela chorava em silêncio. Eu não. Não porque não doía. Doía como nunca antes. Mas se eu começasse, não pararia mais. Viramos as costas. Saímos andando devagar. E naquele momento a sensação era a mesma de seguir para um velório. O caminho de volta parecia interminável. Ladina soluçava baixinho. Eu segurava o volante com força, tentando manter a calma, tentando não bater o carro, não voltar correndo ao salão, não arrancar Dante pelos cabelos. Eu só repetia uma frase na minha cabeça: "Não estrague a vida dela. Não estrague a vida dela." Porque eu ainda acreditava que Elara sabia o que estava fazendo. Eu acreditava que de algum modo aquilo tinha sido decisão dela. Que talvez tivéssemos feito algo errado. Que talvez não fôssemos tão queridos quanto imaginávamos. Pais são assim. Sempre buscam a culpa em si mesmos, antes de enxergar o monstro no outro. Chegamos em casa. Sentamos no sofá e ficamos em silêncio por quase 1 hora. Foi o silêncio mais pesado de toda a minha vida. E, sem sabermos, ainda era apenas o começo. Eram quase 3 horas após o início da cerimônia quando o telefone finalmente tocou. Ladina olhou para mim. Eu olhei para ela. E ambos soubemos. Era ela. Atendi com a voz trêmula. "Filha?" Do outro lado, um choro sufocado. "Pai, por que vocês não vieram? Onde vocês estão?" E ali, naquele segundo, eu entendi tudo. Elara não sabia. Não tinha sido decisão dela. E a mentira de Dante estava prestes a se desfazer diante dos olhos dela. Se você gosta de boas histórias, se inscreva no canal, dê ao like e comente o nome da sua cidade e estado para eu saber por onde nossas histórias estão chegando. O telefone tremia na minha mão, mas o que tremia ainda mais era meu coração. A voz da minha filha do outro lado da linha soava como se tivesse sido arrancada de dentro de um abismo. "Pai, por que vocês não vieram?" Ela repetiu com o tom quebrado. Eu respirei fundo. Não sabia como dizer. Existem dores que não cabem em palavras. Existem verdades que não deveriam ser ditas no dia do casamento da própria filha. Mas esconder seria participar da mentira, e eu já estava cansado das mentiras de Dante. Então, devagar, falei: "Filha, nós fomos." Silêncio. Nós estávamos lá, exatamente na hora marcada. Mais silêncio. Mas havia um cartaz na porta, com nossas fotos. Ouvi um suspiro preso, o som seco de quem leva um golpe no peito. Continuei. Dizia que nós não estávamos autorizados a entrar. Ordem do noivo. Do outro lado, o mundo caiu. Eu pude ouvir o som do vestido roçando contra o chão. Alguém perguntando se ela estava bem.
a respiração dela se desmanchando em pedaços. Ele fez isso, ela sussurrou, como quem teme a resposta. E nós dissemos a verdade. Sim, filha, foi ele. Um choro rasgado tomou conta do telefone. Não era um choro de alguém triste. Era o choro de alguém sendo arrancado de dentro do próprio corpo. De alguém vendo pela primeira vez o monstro que abraçou por tanto tempo. Elara desligou sem dizer adeus. Por alguns segundos, Ladina e eu ficamos parados, trocando um olhar pesado. O tipo de olhar que pais trocam quando percebem que um filho acaba de quebrar em 1000 pedaços, e não há nada que possam fazer naquele momento. Nós não estávamos lá. Mas as próximas horas foram reconstruídas por mensagens, ligações, áudios, vídeos enviados pelos próprios convidados, todos chocados com o que viram. E cada relato era pior do que o anterior. Segundo contaram, assim que desligou o telefone, Elara levantou do sofá da sala reservada, onde estava sendo maquiada pela última vez, e caminhou diretamente para o salão principal. Não caminhou, atravessou. Vestida de branco dos pés à cabeça, com os cabelos presos em ondas perfeitas, ela parecia uma tempestade disfarçada de noiva. Ninguém teve coragem de detê-la. Ela entrou no salão enquanto a orquestra tocava suavemente, uma música que naquela hora soava deslocada, quase grotesca. Os convidados começaram a se virar, confusos, e então lá na frente, perto do altar decorado com flores brancas e luzes douradas, estava Dante, conversando, sorrindo, cumprimentando padrinhos. Ele não percebeu a aproximação de Elara, até que ela chamou por ele, e sua voz cortou o salão como faca. Dante! O silêncio caiu como um eclipse. Ele virou com um sorriso pronto, mas o sorriso morreu assim que viu o rosto dela. Elara estava pálida, com os olhos vermelhos de choro, a maquiagem borrada, o buquê tremendo. E eu sei disso porque um dos convidados me enviou um vídeo. Eu assisti depois, e cada vez que vejo, sinto vontade de entrar naquela gravação e puxar minha filha para longe. Ela deu 2 passos à frente. Por que você mentiu para mim? Dante piscou confuso, ou fingindo confusão. Ele era mestre em fingir. Amor, que houve? Os convidados murmuraram. Padrinhos se mexeram inconfortáveis. Uma dama de honra segurou a boca assustada. Elara levantou a mão trêmula. Me explica, Dante, agora. Por que você proibiu meus pais de entrar no meu casamento? O salão inteiro congelou. Dante tentou sorrir, tentou manter a calma. Elara, por favor, isso não é hora. É exatamente a hora, ela gritou e sua voz ecoou pelo salão como trovão. Você disse que eles não queriam vir, que estavam com vergonha, que achavam que eu estava cometendo um erro. Dante engoliu seco. Elara, eles mesmos disseram. E foi aí que aconteceu algo que selou o destino daquele casamento. Um dos tios de Elara, o mesmo que sempre teve a língua solta e nunca gostou de Dante, levantou a mão. Eu vi os pais dela lá fora. Vi o cartaz. O segurança disse que foi você que colocou as fotos ali. Todos olharam para Dante. Ele empalideceu. E naquele instante, o lobo finalmente ficou sem pele. Elara argalhou os olhos. E, pela primeira vez na vida adulta dela, a expressão dela deixou de ser suave, gentil, maleável. Ela finalmente quebrou por dentro. E quando quebrou, devolveu tudo. A voz dela saiu rouca, mas firme. Você mentiu para mim, durante meses, sobre meus amigos, sobre meus planos, sobre a minha família. Dante deu um passo em direção a ela, mas ela recuou como se fosse veneno. Eu deixei você me afastar de tudo que me fazia bem. Eu deixei você me convencer que eu era exagerada, emocional, sensível demais. Ela chorava, mas não era fraqueza, era libertação. E agora você tentou apagar meus pais, apagar quem eu sou. Você me tirou de mim mesma, Dante. E isso foi a última coisa que eu permiti que você fizesse. Os convidados estavam petrificados. Dante tentou um argumento final, desesperado. Elara, eu fiz isso por nós. Eles não te apoiam. Eles são um empecilho. Ela ergueu a mão de novo. Não ouse falar dos meus pais. Silêncio absoluto. Eles são as únicas pessoas que nunca mentiram para mim. E então veio um momento que eu nunca me esquecerei. Mesmo não tendo visto ao vivo. Ela tirou lentamente a aliança do dedo. Cada segundo desse gesto parecia um funeral. O casamento acabou, Dante. Ele arregalou os olhos. Mas nem começou. Justamente. Ela respondeu. E ainda assim já está destruído. Elara deixou a aliança cair no chão. O barulho metálico ecoou como um final definitivo. A orquestra parou. Os convidados baixaram os olhos. E Dante finalmente percebeu que perdera o controle que tanto lutou para ter. Ladina e eu continuávamos sentados no sofá quando a porta da sala se abriu. Era quase noite. Eu virei imediatamente e lá estava Elara. Descalça,
Sem buquê, vestido amassado, maquiagem borrada, respiração trêmula, mas viva, livre, desperta. Ela entrou devagar e então correu como quando era criança, direto para os nossos braços. Abraçou Ladina primeiro, com força suficiente para machucar. Depois, me abraçou também. E no meio do abraço, disse a frase que rasgou tudo dentro de mim. Pai, mãe, me desculpem por não ter visto. Me desculpem por ter acreditado nele, por me afastar, por deixar vocês esperando amor enquanto eu entregava tudo a quem não merecia nada. Eu a segurei. Nunca segurei tão forte. Ladina chorava, mas era um choro diferente, não de dor, mas de alguém que acaba de recuperar algo que acreditou ter perdido para sempre. Eu beijei a testa de minha filha e respondi. Você voltou para casa, filha. Só isso importa. Mas Elara balançou a cabeça. Não, pai. Eu não voltei para casa. Eu voltei para mim mesma. Elara estava sentada entre mim e Ladina, no sofá da sala, envolta num silêncio que parecia vivo. O tipo de silêncio que não antecede paz, antecede terremoto. Sua respiração oscilava, ruidosa, como se cada batida do coração tivesse tentando escapar do corpo depois de meses sendo apertado demais. Eu afaguei sua mão. Filha, você quer água? Um banho? Descansar? Ela encarou o vazio por alguns segundos antes de responder. Eu quero entender. Quero saber por que ele fez isso. Essas foram as palavras que desencadearam tudo. Porque até aquele momento, nós sabíamos o que Dante havia feito. O que não sabíamos era por quê. E o que mais ele havia escondido. E como sempre acontece, quando se puxa o primeiro fio de uma mentira muito grande, todo o tecido começou a se desfazer. Ladina suspirou pesadamente, com os olhos ainda vermelhos. Elara, filha, desde o começo tentamos te alertar, mas você sempre parecia tão cega de amor. Minha filha fechou os olhos, como quem recebe um golpe emocional forte. Eu continuei. Não é culpa sua. Nós também erramos ao tentar não invadir seu espaço. Mas agora você precisa saber a verdade inteira. E então, começamos a contar. Os jantares cancelados, as ausências forçadas, as desculpas de Dante sempre envolvendo problemas, crises, urgências. Até que Ladina disse com a voz baixa. Você não percebeu, meu amor, mas ele te isolou, pouco a pouco, de tudo e de todos. Elara encolheu os ombros, defensiva, como se tivesse sido pega em um crime que nem sabia ter cometido. Eu achava que era amor, ela murmurou. Eu segurei seu rosto com as duas mãos e disse, amor não te leva para longe do mundo, filha. Amor te leva para o mundo, não te tira dele. Ela desatou a chorar outra vez, mas agora era um choro diferente, um choro que expurga, que limpa, que arranca as cascas mortas da alma. Quando se acalmou, disse, eu preciso saber tudo, sem proteger ninguém, nem a mim mesma. Ladina assentiu. Então você precisa ouvir o que descobrimos na semana passada. Elara levantou o olhar, confusa. Como assim, semana passada? E foi aí que a história verdadeira começou a emergir. Eu nunca quis preocupar Elara, não faltando tão pouco para o casamento. Mas agora, a verdade precisava de luz. Eu fui ao restaurante, onde vocês sempre jantavam. Queria fazer uma surpresa para vocês dois. Conversar como homem para homem. Entender se eu estava sendo paranoico. Elara franziu o senho. Você encontrou ele lá? Não, respondi. Encontrei algo pior. Fechei os olhos por um instante relembrando a cena. Quando os abri, prossegui. A gerente do restaurante me reconheceu. Perguntou como você estava. Disse que sentia falta de ver vocês dois juntos. Porque, segundo ela, Dante sempre aparecia lá, sozinho. Elara regalou os olhos. Sozinho? Mas ele sempre dizia que tinha reunião, que estava resolvendo coisas do casamento. Ladina apertou o braço dela. Filha, ele estava lá. Só não estava com você. A reação de Elara foi instantânea. Ela levou as mãos ao rosto e recuou no sofá. Meu Deus! Meu Deus! E então veio o restante. A gerente disse que às vezes ele estava com colegas de trabalho, às vezes com uma mulher que ela descreveu como muito íntima. O silêncio que se seguiu pesou como pedra. Ladina foi quem quebrou. Eu não quis te contar antes, não queria arruinar seu dia, mas ao mesmo tempo não queria que você entrasse num casamento achando que estava construindo um futuro, quando estava sendo enganada. Elara começou a se balançar levemente para frente e para trás, como fazem pessoas em crise emocional. Era doloroso demais assistir. Eu tentei confortá-la. Sabemos que isso é difícil, filha, mas é melhor saber a verdade do que viver em uma mentira. Ela engoliu o suco. Então disse a frase que mudou tudo. Eu preciso falar com alguém. Agora. Elara pegou o celular com mãos trêmulas.
e procurou um número específico. Eu reconheci o nome na tela. Valentina, uma das damas de honra e a amiga mais antiga da minha filha. Elara apertou ligar. A chamada durou 3 toques. Alô? Respondeu a voz abafada de Valentina. Vale, preciso de você, disse Elara quase sem voz. Do outro lado, houve um suspiro profundo, cheio de culpa. Eu imaginei que você ia ligar depois do jeito que você saiu do salão. Elara fechou os olhos. Valentina, o que você sabe? O silêncio que se seguiu foi tão longo que a respiração de todos nós ficou presa. Finalmente, a amiga disse. Eu sei coisas que devia ter te contado antes lá, mas eu tive medo. Medo de você achar que eu estava enciumada. Medo de você se afastar de mim como se afastou de todo mundo. Fala, ordenou Elara num tom frágil e duro ao mesmo tempo. E então veio a revelação. Valentina inspirou fundo e disse. Dante tentou me beijar. O chão se abriu. Elara regalou os olhos. Ladina colocou as mãos na boca. Eu senti uma raiva tão antiga e tão feroz que o mundo pareceu descolar do eixos. Mas Valentina continuou rápido, como se precisasse arrancar aquilo de dentro de si antes que fosse tarde demais. Foi há 3 meses. Ele disse que você era sensível demais, que estava cansado disso, que precisava de alguém mais maduro emocionalmente. Eu afastei ele na hora, claro, e depois disso, ele começou a dizer que eu estava influenciando ele contra ele. E você? Você se afastou de mim, Elara. Minha filha começou a chorar tremelosa. Eu conseguia ver seus dedos perderem a força. Vale, por que você não me contou? Porque você não ia acreditar. Você era outra pessoa com ele. Você não enxergava mais ninguém. Elara caiu em lágrimas novamente. E então Valentina finalizou. Lá, esse homem nunca te amou. Ele só queria te possuir. Ele tentava controlar até a sua respiração. E quando não conseguia, tentava te isolar. Quando isso falhou, ele tentou destruir quem você tinha de mais sagrado, seus pais. Eu senti o coração rasgar dentro do peito. Elara sussurrou. Eu fui tão burra, tão burra. E foi aí que eu disse a frase que precisava ser dita. Não, filha, você só confiou. Quem errou foi ele. Quando Elara desligou o telefone, ela parecia outra pessoa. Os ombros caídos desapareceram. As mãos trêmulas haviam parado. O olhar perdido deu lugar a um olhar firme, profundo, sombrio até. Eu preciso encerrar isso, ela disse. Encerrar o casamento? Perguntou Ladina com a voz baixa. Encerrar tudo, respondeu Elara. Ela se levantou devagar. O vestido, sujo, amarrotado, arrastou pelo chão como uma serpente branca. Ela parecia uma noiva fantasma, não por estar morta, mas por ter acabado de renascer. Eu me levantei junto. O que você vai fazer? Elara me olhou nos olhos. E eu juro, naquele instante eu vi força, força que ela nunca havia acreditado ter. Vou mostrar a Dante que ele nunca mais vai ter poder sobre mim, nem sobre vocês, e que tudo que ele destruiu, eu vou reconstruir. Ela respirou fundo, e então disse, Pai, eu quero voltar lá. E foi assim que começou o momento mais devastador e mais libertador da vida da minha filha. Elara ficou alguns segundos parada diante da porta de casa, respirando fundo. O vestido amassado, sujo de asfalto, ainda coberto do brilho artificial da maquiagem desfeita, parecia menos um traje de casamento e mais uma armadura que já havia cumprido sua função. Ela olhou para mim e para Ladina como se pedisse permissão, mas também como se não precisasse mais. Porque, pela primeira vez em muito tempo, minha filha era dona de si. Pai, mãe, eu não posso deixar isso acabar em silêncio. Eu não posso deixar ele contar a versão dele. Eu não posso permitir que todo mundo pense que eu surtei, que abandonei o altar, que fui fraca. Não, hoje eu vou encerrar a história nas minhas mãos. Eu respirei fundo. Você quer mesmo voltar lá? Quero, ela respondeu firme. Dessa vez, não como noiva, mas como verdade. E naquele instante, eu percebi. Aquilo não era vingança, era libertação. Eu dirigi. Ladina segurava a mão da filha com força, como se temesse perdê-la de novo caso relaxasse os dedos. O salão onde tudo havia acontecido ainda estava iluminado. Alguns convidados permaneciam ali fora conversando baixo, analisando os acontecimentos que tinham testemunhado poucas horas antes. Eventos que nenhum deles jamais esqueceria. Quando viram Elara, o burburinho se tornou silêncio. Ela desceu do carro com a postura de alguém que atravessou o inferno, mas queimou o caminho de volta. Não era mais a noiva assustada. Era a mulher que tinha encontrado seu próprio limite e decidido não morrer nele. Eu e Ladina caminhamos ao seu lado. Alguns convidados recuaram, outros esticaram o pescoço.
Um ou dois tentaram falar com ela, mas ela apenas ergueu a mão. Agora não. E todos obedeceram. Dante estava do lado de dentro do salão, sentado numa das cadeiras vazias, com o paletó jogado de qualquer jeito, o cabelo desgrenhado, a expressão entre o desespero e a raiva. Quando nos viu entrar, ele levantou tão rápido que quase tombou a cadeira. Elara, meu amor, você voltou. Eu sabia que você voltaria. Tudo isso é um mal-entendido. Nós podemos conversar, podemos resolver. Cala a boca. Nunca ouvi minha filha usar esse tom com ninguém. Nunca. Dante ficou paralisado. Elara deu alguns passos para frente. Eu não voltei por saudade. Eu voltei para encerrar o que você começou. Ele tentou sorrir, mas a expressão não se encaixou. Amor, olha só, eu estava nervoso. Seus pais sempre foram difíceis comigo e eu achei que... Você achou que eu ia aceitar viver dentro da sua caixinha, longe de quem eu amo, acreditando em qualquer coisa que você inventasse. Ele balançou a cabeça tremendo. Eu só queria você por inteiro, Elara. Você é tão sensível, tão frágil. Eu precisava cuidar de... Eu nunca fui frágil. Pausa. Eu só estive presa. Ladina segurou minha mão. Eu senti que estávamos testemunhando algo sagrado, o nascimento de uma força que sempre esteve ali, mas nunca teve espaço para respirar. Elara respirou fundo. Dante, hoje eu descobri tudo. Tudo o que é? Ele perguntou quase sem voz. Você não ia a reuniões, você não organizava nada do casamento, você não tinha crise de ansiedade, você não estava trabalhando até tarde. Dante ficou imóvel. Você estava no restaurante sozinho, ou com alguém. Ele tentou negar, mas ela levantou a voz. Não mente mais. Acabou a sua era de mentiras na minha vida. Ele engoliu seco. Então ela acrescentou. E você tentou beijar a Valentina. O rosto dele mudou de cor. É impossível fingir surpresa quando a máscara inteira cai de uma vez. Então ela continuou. E quando ela recusou, você tentou destruir nossa amizade. Disse que ela tinha ciúme, que ela queria me afastar de você, que ela me fazia mal. Isso não é amor, Dante. Isso é controle, manipulação, covardia. Ele passou as mãos no rosto desesperado. Eu posso explicar. Não, Dante. Hoje você não explica nada. Hoje eu falo, você ouve. Ela estendeu a mão, e eu vi que nas mãos dela havia o contrato do casamento civil, o documento que não tinha sido assinado por causa da confusão. Ela colocou o papel sobre uma mesa e o rasgou em tiras lentas, firmes, cirúrgicas. Cada rasgo ecoava dentro do salão como um trovão abafado. Isso é o fim. Ele avançou um passo. Elara, você está nervosa. Você está emocional demais. Você não sabe o que está fazendo. Ela levantou a mão outra vez. Não usa mais a minha sensibilidade como arma. Nunca mais. Dante recuou. Então ela disse a frase que encerrou tudo. Eu não vim pedir o seu perdão, nem oferecer o meu. Eu vim dizer que você nunca mais terá poder sobre mim. Nunca mais sobre meus pais. Nunca mais sobre ninguém que eu amo. Ela se virou. E nós saímos juntos. Mas antes de cruzar a porta, Elara olhou por cima do ombro e acrescentou. E quando alguém perguntar o que aconteceu hoje, Dante, conte a verdade. Se tiver coragem. Quando chegamos ao carro, ouvi um barulho vindo do salão. Um objeto quebrando, um grito abafado. Dante finalmente explodira. Porque homens como ele não sabem lidar com o fim. Não sabem lidar com mulheres que se levantam. Não sabem lidar com verdades que não podem mais dobrar. Eu olhei para Elara. Ela estava exausta, mas estava em pé. E isso era tudo. Dias depois, a notícia se espalhou pela cidade. Mas, ao contrário do que eu temia, Elara não foi julgada. Não foi motivo de piada. Não foi vista como alguém que fugiu do altar. Foi vista como alguém que escapou de um cativeiro emocional antes que fosse tarde demais. Amigas vieram pedir desculpas por terem se afastado. Convidados mandaram mensagens contando que sempre acharam Dante estranho. Vizinhos vieram abraçá-la dizendo que ela era corajosa. E Dante? Dizem que tentou se explicar para alguns, que tentou inverter a narrativa, dizer que Elara exagerou, que ela é emocional demais, sensível demais, as mesmas armas de sempre. Mas ninguém acreditou, porque a verdade estava estampada no rosto da minha filha. Hoje, meses depois, Elara voltou a pintar, voltou a cantar enquanto cozinha, voltou a rir alto, o riso que Dante dizia ser impróprio. E um dia, sentada na varanda comigo, ela disse: Pai, eu não voltei para casa naquele dia. Eu voltei para quem eu sou. Eu coloquei a mão sobre a dela. E isso sempre foi a coisa mais bonita que você podia ser, filha. Ela sorriu. E dessa vez o sorriso vinha do fundo, não de um pedido para agradar alguém. Semana passada, Elara me chamou no quarto. Pai,
Estou pensando em viajar sozinha. Eu argalhei os olhos. Sozinha? Pra onde? Ela riu. Pra onde eu quiser. Pela primeira vez na vida, eu posso escolher sem pedir permissão a ninguém. E eu soube. Nesse momento, exatamente nesse momento, minha filha estava livre. Às vezes penso no cartaz com nossas fotos pregadas na porta do salão. A frase, estes não podem entrar. Eu percebo agora, não era apenas sobre aquele dia. Era um símbolo do que Dante já vinha tentando fazer há meses, nos arrancar da vida dela. Mas não conseguiu. Porque família não se rompe com papel, nem com mentira, nem com ordenação de porta. Família é o que sobra quando tudo o resto cai. E naquele dia, o dia que deveria ser de casamento, foi também o dia em que enterramos uma mentira e em que minha filha renasceu. Fim. Gostou dessa história? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque ainda tem muita história forte vindo aí. Você não vai querer perder.